Senhor. Nelly, Jô. Paz do Senhor. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Deixa eu ver quem mais entrou. Boa noite. Glória a Deus. Mais uma célula online hoje. Nós estamos em maio já. Já é a nossa quinta célula online, Anderson. Acho que é, Nem né? sei te Abaixa o falar. som, por favor. Anderson, seu som tá alto. Melhorou? Isso. Abaixa, por favor. Isso. Obrigada. Melhorou. E a gente está pensando um jeito de como que a gente vai continuar com a célula aqui no Instagram também, mas mantendo a nossa célula presencial, né? Que é o nosso foco principal. Aí a gente vai bolar alguma coisa para a gente continuar fazendo essas células online para alcançar mais pessoas que não podem estar aqui presencialmente com a gente, né? Às vezes estão em outra cidade ou então não podem vir aqui. Aí a gente vai fazer vai manter uma célula online. Vamos dar um jeitinho. A gente vai bolar um jeitinho, vai dar certo. E hoje o nosso tema é sobre que o pastor Felipe escreveu. O cristão invisível. Um tema muito interessante e a gente vai abordar várias questões bem atuais, né, Anderson? Verdade. Vamos começar? Então, vamos fazer uma oração para a gente começar? Você faz pra Posso gente, fazer por oração? favor? Faço. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor Deus. Nós, Senhor Deus, temos alegria em estar na tua presença, em buscar do Senhor, em aprender mais do Senhor, Pai. Fala conosco, Paizinho, traz sua mensagem ao nosso coração, ao coração de cada um que entrou na live, Senhor Deus, de cada pessoa que passar por aqui, Senhor, que o Senhor possa transformá-la através da tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, conduz esse momento, Pai, em todo o tempo. Nós te glorificamos, Senhor, e te pedimos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então, igual a Andrés falou, a gente vai falar sobre o cristão invisível. Né? A gente tem vários nomes para poder dar para esse cristão invisível. O mais comumente que as pessoas utilizam é o crente agente secreto, né? O agente. E a gente vai abordar essa temática hoje, né? E aí a gente, como que a gente vai falar? Assim, quando você anda pelas ruas, né, você contempla várias Anderson, pessoas. Oi. Anderson, Oi. você está conectado. Eu acho que está travando a sua conexão um pouco. Só um segundinho, deixa eu ver aqui. Eu vou desligar, sai e entra de novo, que eu te conecto de novo. Espera aí que eu vou desligar. Aí eu removi ele, vou deixar ele entrar de novo. Aí eu aceito porque ele deve estar conectado, né? Guilherme, boa noite. Ele deve estar conectado na internet aqui do quarto. Tia Cleusa, bem-vinda. Tia Cleusa, Deus abençoe. Tá conectando. Isso. Oi. Meu telefone estava conectado no roteador do quarto, por isso. Eu imaginei que fosse isso. Melhorou? Melhorou bem, nossa. Então tá bom. Vamos lá. Então, o que eu estava falando é o seguinte. A gente vai discutir hoje sobre o cristão invisível, né? O conhecido aí como o crente agente secreto. Crente 007. Tem várias denominações, né? Nomenclaturas. Pois é. E aí, a gente tem que pensar o seguinte. Eu comecei a desenvolver, né? A Andrés me derrubou lá, né? Que minha conexão estava ruim. Eu estava falando o seguinte, que quando a gente anda pelas ruas, a gente contempla várias personalidades e comportamentos, né, das pessoas. E a gente reconhece isso como? Através de roupa, dos adereços que elas usam, a forma de comunicação. Então, com isso, a gente consegue
conhecer, a gente consegue identificar as tribos que existem na vida moderna, né? E não é difícil da gente perceber isso. A gente percebe pelo jeito de andar, pelo jeito que ela se comporta, a forma como ela se veste, né? E então a gente conhece lá, pô, aquele dali é o grupo dos roqueiros, aquele dali são os funkeiros, forrozeiro, né? E se você estiver cruzando na rua, assim, você vê um camarada andando de camisa amarela com as estrelinhas, você fala assim que cada ali é cruzeirense, né? Não tem como. O seu jeito te denuncia, né? E é em cima disso aí que a gente tem que pensar. Então, vamos supor lá, no meu caso. A gente está andando na rua, não é difícil você reconhecer que o cara é um advogado. Você vê o cara lá de branco, ele é um médico. Pode ser dentista, beleza. Você vê o cara lá, todos os de graça, porque cada dele é mecânico, né? Então, no meio da multidão, a gente pega as características que a gente consegue identificar certinho, né? Visualmente mesmo. A gente olha a roupa, o comportamento da pessoa, a gente fala assim, fulano é isso. É um E aí, pré-julgamento, né? A gente é um faz pré-julgamento. Mas uma a gente trabalha dessa forma. Uhum. Né? E aí, a nossa discussão hoje, é, o tema mesmo, o cerne do negócio, o âmago, né? A nossa pergunta vai ser o seguinte: será que a forma como você anda, como eu ando, como nós andamos, como a gente se fala, como a gente se veste, identifica a gente como uma pessoa cristã? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, né? Justamente. Isso aí identifica a gente como uma pessoa cristã? Uma pessoa olhando para você no meio da rua, cruzando com você, você num restaurante, em Te qualquer observ... lugar. Oi? Uma pessoa te observando. Ela vai ver estampado no seu rosto, no seu coração, até olhando você de costas, que você carrega a cruz de Cristo. É essa que é a discussão nossa hoje. É isso aí que a gente quer trazer a visão de vocês, né? E existem vários tipos de pessoas e vários tipos de cristãos, né? Pessoas são diferentes. E a pergunta também que fica é: qual que é o tipo de pessoa que o Senhor Jesus diz para a gente ser? Existem vários tipos de pessoas, formas de comportamento, mas Jesus diz para a gente ser um único tipo de pessoa. E que tipo de pessoa que essa deve ser? Você sabe me falar? Ser seguidor de Cristo. Ter o caráter parecido com o dele. Justamente, a gente tem que ter um jeito de agir diferente. E Cristo mandou a gente ser luz. A gente tem que ser luz nesse mundo, né? Então, uma pessoa que conhece verdadeiramente a Cristo não tem como agir de uma forma normal, vamos dizer assim. Não, ela é diferenciada. Você bate o olho, o comportamento dela é diferente, o jeito dela falar é diferente. Por quê? Porque a gente segue o Cristo nos ensinou, o que Cristo fala ao nosso coração, a gente busca estar cheio do Espírito Santo sempre. Isso aí já automaticamente já traz uma mudança para a gente, né? E uma coisa que Deus não chamou a gente para ser, Deus não chamou a gente para ser um agente secreto, né? A gente não tem que ser um agente secreto do céu, a gente não tem que ser um crente 007. Deus não precisa de agente secreto. Isso aí é um fato, né? E, infelizmente, o pecado e a vida de desobediência transforma as criaturas, nos transforma, né? E transformou. Inclusive, a gente vê isso aí em toda a história da Bíblia, que o pecado e a desobediência transforma a criatura divina em monstro, né? E, no nosso caso, transforma em pessoas caídas. A gente não tem que ser vítima, né, da nossa história, da história dos nossos pais. A gente não tem que ser vítima disso. A gente nasceu, a gente tem que ter consciência que a gente nasceu pecador, né? A gente tem uma natureza pecaminosa. A gente tem que ter ciência disso. Mas
Uma coisa que a gente tem que saber também é que o pecado não está na gente. A gente escolhe pecar. É muito diferente. Eu tenho uma natureza pecaminosa de escolher pecar. Né? Então, a responsabilidade do pecado ela é individual. Ela não é coletiva, ela não é culpa de Deus, ela não é culpa do diabo. A, a escolha de Até pecar, porque quando a ela é gente nossa. aceita Jesus como nosso único Salvador, a gente é nova criatura, né? Então, o nosso Uhum. passado não influencia no que a gente se torna, né? Nós nos tornamos o que o Senhor quer que nós sejamos, né? Isso. E a gente aprende lá no nosso curso que o homem é produto do meio. Só que isso aí, para a vida do cristão, isso aí não é uma verdade. A gente veio para ser diferente. Se você parar para pensar, pega Adão. Poxa, Adão foi criado ali, ele convivia com Deus. Ele estava no paraíso. O cara pecou. Tinha tudo do bom e do melhor. O cara pecou. Ele escolheu pecar. Agora pega Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto. Com o diabo falando na cabeça dele. Ele escolheu não pecar. O pecado é uma escolha. Isso aí, o nosso cérebro é um campo de batalha. Hoje cedo, André estava até comentando isso comigo. Nosso cérebro é o campo de batalha lá entre Deus e o diabo. Agora, quem escolhe pecar somos nós. Né? No... A Andrés não escolhe pecar para mim. Não tem nem como. Né? Então, a gente tem que buscar essa responsabilidade. Buscar não, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Né? E parar de dar desculpa. Que é o meio onde eu vivo, é a história que eu tenho na minha de vida. Não. A gente consegue. Ah, tem vezes que é difícil? Tem. A gente tem que agarrar com Deus, com o Espírito Santo, mas a gente tem que ter essa consciência que quem escolhe pecar somos nós. Né? E a Bíblia ela é muito clara em dizer que o diabo tenta e que a responsabilidade do pecado é inteiramente de cada um. Você vê isso lá em Tiago 1, 13 a 15. Olha só, vou ler para vocês. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos. Isso aí está muito claro. Os nossos desejos que seduzem e arrastam a gente. Né? O desejo, aquela coisa dentro da gente, ela que mostra o pecado para a gente, ele traz para a gente essa vontade de pecar. É a tentação, vamos dizer assim, né? Mas já nasce dentro da gente aquele desejo, aquela vontade de fazer. E se você não lutar com isso, o negócio complica. O Né? pecado, ele começa na mente, né? Aí a gente começa... Se você não repreender aquela tentação, ele começa na mente e pode se tornar uma ação. Na mente a gente já peca, se você não repreender essa ação. E o grande problema do pecado é que ninguém para para pensar, eu pequei, não. O grande problema do pecado é a consequência do pecado. Qual que é a consequência do pecado? O cara roubou um banco, ele pecou, ele foi preso. Não, a consequência do pecado não é ele ser preso. Isso é uma consequência do ato dele aqui pra gente. A gente tem que pensar como seres eternos que Deus nos fez. A consequência do pecado é a morte. Eu vou deixar de ser eterno. Ou vou pagar eternamente, porque eu morri e não vou estar mais com Deus. Né? A consequência do pecado é muito séria. Não é simplesmente, o cara deu um tapa no outro lá, maltratou e o outro ficou com raiva. Não, o pecado é muito sério. Ele traz morte, gera morte para a gente. Né? Então, vamos lá. A tentação faz a gente cair. A tentação que a gente cai. Ela gera o pecado e o pecado gera a morte. Esse é o ciclo natural. Né? Do pecado, né? Do pecado. A gente tem que lutar contra isso. Né? E como falou lá, Tiago falou lá, Deus não tenta ninguém. Então, a gente não tem que colocar culpa em Deus. Na situação que a gente está vivendo.
na circunstância que você está passando. Deus não tem culpa das escolhas suas, Deus não tem culpa das minhas escolhas. Ele Justamente, quer Deus que a não tem gente... culpa nenhuma das nossas escolhas ruins e Deus não tem culpa nenhuma das nossas escolhas boas. As escolhas somos nós, é nossa. Da mesma forma que não adianta a gente chegar e colocar a culpa no diabo. Ah, a culpa disso é do diabo. Poxa, a escolha foi minha. Ele colocou o prato na minha frente. Mas quem serviu foi eu. Eu que me lambuzei, né? Ah, ele não chegou e enfiou goela abaixo, né? E aí a gente tem que lutar contra isso, porque a gente tem que se reconhecer como pecadores, né? E que a gente pode alcançar a misericórdia e uma nova natureza. Isso aí só através de Cristo Jesus. E um conselho que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, numa pregação que eu ouvi há muito tempo dele: se você está sendo tentado, confesse a sua tentação. Não deixe que aquilo, não ignore, não deixe que aquilo vá te martelando e você deixa para lá. Ora, confessa para o Senhor: Senhor, eu estou sendo tentado nessa situação, me ajuda, me dá força, você vai conseguir sair dela. E aí eu vou complementar essa fala do pastor Luciano da seguinte forma: é melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Verdade. Infinitamente melhor, né? Verdade. Mas vamos voltar lá no agente secreto, no crente agente secreto, né? Vamos ilustrar para ficar bem claro o que é o crente agente secreto, né? Vamos imaginar lá, uma pessoa, você tem um cristão e ele arranjou um emprego numa madeireira numa outra cidade. E nesse lugar, essa cidade, tinha fama das pessoas serem pessoas más, serem ímpios, né? E aí o cara estava lá feliz, nossa, arrumei um emprego, a situação está difícil, comentando com o amigo dele, vou trabalhar na madeireira tal, na cidade tal, ele vai e joga aquele balde de água fria, né? Nossa, o pessoal lá é complicado demais. Se os lenhadores, os serralheiros, acho que é serralheiro mesmo, descobrir que você é cristão, nossa, você está no sal. Eles vão fazer piadinha de você, você vai virar chacota do local, você vai estar cheio de problemas, você não vai conseguir nem viver direito. Aí, passado um ano, das férias do cara, ele resolveu voltar para a cidade dele lá, né, feliz da vida, e ele encontrou esse amigo dele, né, que avisou para ele sobre esses problemas que ele enfrentaria, e o amigo dele perguntou, né, mó curioso, os caras são curiosos pra caramba, e aí, e o pessoal te maltratou muito lá, porque você era cristão? Já tirando até a piadinha, né? Aí ele foi respondeu, poxa, de forma nenhuma, não criaram nenhum problema, eles nem descobriram que eu era cristão. Esse é o agente secreto, é o crente invisível, o crente 007. E é disso que a gente tem que fugir, né? E aí a gente volta lá no que a gente falou lá atrás. A gente é luz do mundo e sal da terra. O que você está demonstrando? Não pode ser sem sabor, a gente não pode ser oculto, a gente não pode ser invisível. Verdade. Né? A gente tem que ser testemunho do amor de Cristo, da glória de Deus. E quantas pessoas hoje em dia ainda não agem dessa forma, né? Sendo esse crente invisível, né? E aí, quem vai sofrer com isso? Os familiares, os amigos, os colegas de trabalho. Ninguém vai fazer ideia do relacionamento que essa pessoa tem com Cristo. A gente não está onde a gente está por acaso. Nada nessa vida é por acaso. Deus tem um plano para tudo. Muitas vezes Deus te colocou no seu trabalho em que não, vamos supor, não tem ninguém que seja evangélico, que seja cristão, para você falar de Deus lá. Às vezes Deus te coloca em lugares em que você vai ser o único para que você seja testemunho dele. Então a gente tem que falar do amor dele, independente de onde a gente esteja, no local de trabalho, quando tiver oportunidade, estiver na rua, na padaria, no supermercado, onde a gente estiver e tiver oportunidade, a gente tem que levar a palavra de Deus, tem que falar. E uma coisa que
que eu queria falar, principalmente com as pessoas que já são cristãs, que já são convertidas, é que a gente tem que falar, evangelizar. A gente precisa levar a palavra do Senhor às outras pessoas que ainda não conhecem a palavra dele. E esse é um momento muito importante para a gente fazer isso, porque Jesus está voltando. A gente precisa sair do nosso conforto, a gente precisa sair debaixo da nossa coberta e agir. E deixar que as pessoas saibam quem você é, se colocar como crente, se colocar como cristão, se colocar como servo do Senhor, deixar que as pessoas conheçam a Deus através da sua vida. Verdade. Se você não fizer isso, como que seus amigos, como que seus familiares, como que seus Talvez parentes você é a única vão acreditar em pessoa. Jesus? Talvez Se você você vai não ser prega a palavra, se você o não... contato dessas pessoas com o evangelho. Pois é, então a gente não tem que ser um crente invisível, um crente 007, né? A gente precisa de um despertar espiritual nesse sentido. A gente, que eu digo assim, nós cristãos e principalmente os cristãos que agem dessa forma, né, de como um agente secreto, né? E olha só, Jesus disse lá em João 8,12, o Andrei até citou já lá, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso aí são palavras de Jesus. Então, sendo um cristão, quem que mora dentro de você? Jesus. Jesus é a luz da vida. Como que você vai conseguir apagar uma coisa dessa? Entendeu? Então, só esse fato eu já posso te afirmar isso. Se você é um cristão verdadeiro, não há como, não é compatível, não tem jeito de você ser um crente agente secreto. Você não vai conseguir jamais esconder a luz que está brilhando dentro de você. A luz que vai brilhar dentro de você vão brincar de guerra. O cara está brilhando, o inimigo vai ver onde que ele está. Todo mundo vai saber a posição. Isso vai te entregar. Ele vai entregar a quem você serve. É impossível você ser um cristão verdadeiro e agir como crente secreto. Né? Essa é a minha opinião. Né? E aí a gente vai e traz, complementando, o André isso falou, eu sou o sal da terra, a luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5:13 até 16. Né, no Sermão do Monte. Aí lá falou, poxa, eu sou o sal da terra. Então, o cristão é luz do mundo mesmo, ele é sal da terra. Jesus falou, ninguém coloca uma lâmpada debaixo da cama. Não, a luz é colocada no lugar mais alto para poder iluminar todo o ambiente. E é isso que nós somos. Nós somos luz. Né? Então, isso significa que a gente deve ser influenciadores desse mundo. A gente não deve ser influenciado. Nós somos os influenciadores. Né? E o que tem impedido a gente de ser luz nesse mundo? O que tem te impedido de ser luz nesse mundo? O primeiro ponto que impede a pessoa de ser luz nesse mundo é ela não aceitar o chamado de Deus na vida dela. Né? A gente vai falar aqui sobre chamado, sobre essa questão toda. Então, primeiro ponto, todo mundo tem um chamado. Isso é um fato. Deus não te trouxe aqui no mundo para fazer turismo. Deus não te trouxe para poder ficar olhando paisagem. Deus não te trouxe para ficar assistindo TV. Não te trouxe para poder assinar Netflix e maratonar todas as séries. Não foi para isso que Deus te trouxe nesse mundo. Ele te trouxe com um propósito. E te deu um chamado para cumprir esse propósito. Amém, pastora. Pastora Lindaura colocou, olha, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Amém. Jesus Amém. falou isso. Então, a gente tem que usar esse chamado que eu estou falando, a gente tem que usar esse chamado para a gente mostrar a nossa luz para o mundo. Né? A gente tem que levar cada vez mais pessoas para conhecer verdadeiramente a Cristo. Você lembra de Jó? Lá, poxa, Jó passou aquele perrengue inteiro que ele passou. Mas no final, o que ele falou? Deus, hoje eu te conheço verdadeiramente. Antigamente eu te conhecia só por falar, só de ouvir.
Aquela história. Ah, você conhece... Ô, Andrei, você conhece o Brad Pitt? Só de filme. Você não conhece o Brad Pitt verdadeiramente. Só de olhar, só de falar, só de ver, só de ouvir falar. Andrei, você conhece o Anderson Fiedler Bremer? Conheço. É muito diferente. E é assim que a gente tem que ser com Deus. A gente tem que conhecer Deus verdadeiramente. A gente tem que ir no profundo. A gente tem que ter intimidade. A gente não tem que ficar naquela coisa superficial, o crente superficial. Não é isso. Amém. Né? E não é só com o Jó que aconteceu isso. Tem que acontecer comigo, tem que acontecer com você, tem que acontecer com todo mundo que a gente conhece. A gente tem que buscar intimidade com Deus. Eu quero fazer só um parênteses nessa fala sua de buscar intimidade com Deus. O que você tem feito na quarentena? Não você, Anderson, as pessoas. O que você tem feito na quarentena? Com o que você tem preenchido seu tempo? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado intimidade com Ele? Ou você está aproveitando suas férias? Lembra que Pensa Deus não te nisso, chamou para ver porque televisão e Netflix, não, né? Deus está dando um momento muito especial para a gente, um momento em que ímpar, que provavelmente a gente não deve ter outro durante a nossa vida, de um tempo em que a gente pode buscar a palavra dele, que a gente pode ler a Bíblia, ter mais intimidade com o Senhor, buscar mais proximidade com ele, entender mais o propósito da sua vida, que o Senhor tem para a sua vida. Aproveita esse momento para isso, não deixa esfriar, não deixa a sua luz apagar. A luz apagada, ó, a gente vai sumindo, ó. Daqui a pouco a gente some. Não deixa a sua luz apagar. Busca a sua luz na palavra do Senhor. Busca o que o Senhor tem Amém. para sua vida. Aproveita esse momento. Lá o seu coração. Não esfria. Não, porque a gente está afastado do templo, mas a gente não está afastado de Deus. A gente está junto em comunhão com o Senhor. É isso que a gente tem que buscar, comunhão com Ele o tempo todo. Não deixa a sua luz apagar. É isso que eu... Fechou parênteses. E Amém, fazendo umas Nelly. observações dentro disso que você fez, eu estou precisando de luz aqui. Você está tão mais brilhante que eu. Luz. Luz. Né? Outra coisa que nos impede de ser luz nesse mundo e cumprir o nosso propósito são questões sentimentais que não estão resolvidas. Sentimentais não é só amor, são sentimentos mesmo que a gente quer falar. Né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo é um sentimento. Quem que é o verdadeiro amor? Deus é o nosso verdadeiro amor. Jesus é o verdadeiro amor. Então, se você já o conhece intimamente, não só de ouvir falar, né? A gente falou sobre isso lá, sobre Jó. A gente não pode ter medo. A gente não tem que ter receio. A gente não tem que ter insegurança. A gente não tem que ter timidez. Né? A timidez que a gente está falando aqui, nessa timidez natural que tem no ser humano, chegar, chegou no ambiente, pois é, cheguei no ambiente, chegar e já enturmar com todo mundo. Você chega um pouco tímido, você mede, você olha, conhece as pessoas e você vai se soltando. Isso é uma timidez natural. A timidez que a gente está falando é aquela timidez que te paralisa. Essa timidez você não pode ter, que te paralisa, que te congela, né, que não permite você ser luz. É dessa timidez. E aí a gente tem que lembrar o que Jesus disse, está lá em Lucas 9:26. Às vezes, Deus quer te usar e às vezes o Espírito Santo toca no seu coração, fala em algum momento está acontecendo alguma coisa, o Espírito Santo toca no seu coração, fala, olha, fala isso. Aí você fica, ai meu Deus, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala e não fala. Fale. Aí você teme, Fale. né? Essa Você timidez perde a é hora. plano de Deus, porque o Senhor quer te usar. Verdade. E aí a gente tem que pegar, falar da pastora lá e lembrar que Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, né, eu, Jesus, o Filho do Homem, vou me envergonhar de você também lá no dia do julgamento final. Né? Está lá em Lucas capítulo 9. 26. Né? Então, 9:26, isso mesmo. Então, Jesus vai voltar, ele vai voltar em glórias. Ele vai voltar por cima, nos dizeres de hoje, ele vai voltar por cima da carne seca. Na hora que chegar
você falar assim, pô, me envergonhei de Jesus, ele vai se envergonhar de você. Ele vai virar e falar assim, aqui, se afasta de mim que eu não te conheço. Que delícia que deve ser ouvir uma coisa dessa da boca de Jesus, hein? Não. A escolha nossa Misericórdia. hoje. A gente escolhe pecar e a gente escolhe servir. Né? O que você está escolhendo hoje? Né? Outra coisa que impede a gente de ser luz nesse mundo e de cumprir o nosso propósito. Teologia ruim. O que você tem seguido? Você tem seguido uma teologia correta, baseada na Bíblia? Você tem seguido esses falsos profetas, esses pastor modinha, né? Ou uma Vamos dizer teologia assim. superficial, né? Uma teologia que não te leva para ler a palavra. Se o que você está seguindo não te faz ler a Bíblia, desconfie. Justamente, aí se você pegar um sofisma para poder se justificar, quem está errado sou eu ou você? Você pega um pensamento que vai te levar no engano e aquilo dali te justifica, você está numa teologia ruim. Né? Vamos pegar um exemplo. Tem neguinho aí que, para não ser confundido com fariseu, ele vai e se esconde. É virar o agente secreto. Eu não posso ser confundido com o fariseu, porque o fariseu ficava lá, orando no meio do povo para se mostrar, né, fazendo a propaganda dele. E não é isso que eu quero. Eu quero fazer as coisas caladinho, né? Senão eu vou ficar demonstrando uma falsa humildade, uma falsa espiritualidade. Aí você vai criar esse falso sofisma. Falso sofisma não. Você cria esse sofisma e aí a questão vai ficar feia para você. Você vai ser confundido com o fariseu? O que o fariseu buscava? O fariseu buscava só a glória para ele. A glória não é dele, a glória é nossa. Também não. A Glória glória é é de de Deus. Deus. Só de Deus. Então, você não tem que ser crente agente secreto. A glória é de Deus. Agora, se você ficar calado, não abrir sua boca, você não demonstrar com gestos, com atitudes, dar um bom testemunho, como que as pessoas vão ver Cristo em você? A Verdade. gente faz boas obras, a gente dá um bom testemunho para a honra e para a glória de Deus. Aí a É. grande diferença nossa para os fariseus. Entendeu? Então, a gente tem que ser luz no mundo e nossas obras têm que ser vistas. Amém. A pastora Tá? colocou. Paulo falou: não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Amém. É bom ter a pastora aqui que ela vai enriquecendo, né? Amém, pastor. É uma delícia. Né? Então, a gente não tem que ficar fazendo propaganda, a gente não tem que ficar colocando em outdoor as coisas que a gente faz. Né? Deus sabe, Deus vê. Agora, as pessoas te observam. E se você tiver um comportamento que não condiz com o seu papel de cristão ou com o que você fala, isso aí vai complicar. E aí, quem E você é? nós, cristãos, somos muito observados. Somos muito observados por aqueles que não são. Porque eles esperam que a gente tenha as atitudes corretas. Se a gente cai, se a gente falha, eles apontam. E É o na problema, hora. grande problema é que quando eles apontam, não é de você que ele vai estar falando, é de Deus. Ele vai estar criticando não você, ele vai estar criticando todo o evangelho. Então, Você viu o crentinho lá, né? quando a gente falha aos olhos daqueles que não conhecem a Deus, que não são convertidos, a falha não é nossa, é de Deus. Então, a gente está prejudicando o evangelho quando nós falhamos. Por isso que a gente precisa andar em retidão, a gente precisa ter testemunhos bons, ter testemunhos bons. Então a gente tem que fugir da teologia ruim. Né? Se você é um médico, você é um advogado, você é um contador, o cara é um atleta, qualquer profissão, independente da profissão, você é um agente de Cristo. Amém. Independente de qualquer coisa. E aí,
Você não pode desistir do que Deus te deu como propósito. Você não pode desistir, né? A sua profissão não te qualifica te qualifica ou desqualifica para o ir, né? Ir de pregar o evangelho a todo povo, toda nação. Deus chamou a gente para fazer diferença nesse mundo e levar o evangelho. Simples. Não importa se você é um pintor, se você é um presidente da República, se você é uma dona de casa, se você é uma ministra do STF. Isso aí não faz diferença. O que faz diferença é o que Deus nos chamou a fazer. Né? E aí cabe uma observação aqui ainda para fazer, que tem uma diferença entre chamado e ministério. O ministério é para dentro, é para edificação do corpo de Cristo. E o chamado é para fora. Então a gente pode ter um pastor, que é um empreendedor, que é um empresário. A gente conhece um pastor que foi empresário, ele ainda está vivo, empresário, várias empresas, comprou vários imóveis. Isso aí ele não deixou de ser pastor. E da mesma forma eu conheço um médico que ele é um evangelista. Ele leva a palavra de Deus. Então não é a sua profissão, não é o que... Você tem que saber que tem um chamado e tem um ministério. O ministério é para o corpo de Cristo. O chamado é aquilo que você faz. Eu fui chamado a ser advogado, Andrei. Foi chamado a ser maquiadora. Agora, dentro da sua profissão, você leva a palavra de Cristo. Amém. Você é um em todos os evangelista. lugares. Em todas as oportunidades. Outra coisa que nos leva impede a gente de ser luz e de seguir o nosso propósito. É não possuir uma vida santificada e com testemunho de Cristo. Isso aí impede. Não tem como. Né? O crente agente secreto é invisível. Ele se esconde. E por que ele se esconde? Ele se esconde porque ele não tem uma vida com Deus. Tá? Então, ele não emite luz. Porque Cristo é a luz. Se ele não emite luz, desculpa, mas ele vai para um lugar que não tem luz. É porque ele não se alimenta, né? Então ele não tem como gerar energia. Ele precisa se alimentar da palavra para ele ser luz. E sem a luz o mundo continua nas trevas. Então a gente tem que ser luz. Né? A gente tem que fazer diferença onde a gente vai, onde a gente pisa. A gente tem que ter uma vida em santidade. A gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que discipular, a gente tem que ser discipulado, a gente tem que viver uma vida em santidade. Né? E a gente adquire a santidade dessa forma. A gente tem que ler a palavra de Deus diariamente, a gente tem que orar diariamente, a gente tem que fazer jejum constantemente, não é diariamente, mas você tem que ter jejum, você tem que mortificar a carne. Não precisa ser diariamente, né? Mas se quiser fazer, pode ser diariamente. E a gente tem que ser discipulado. Você não vê aí, a gente está aqui fazendo a nossa live, conversando, e a pastora discipulando a gente, enriquecendo o nosso conhecimento, trazendo mais de Deus para a gente. Então a gente tem que ter essa vida de comunhão. Né? E aí o principal objetivo de tudo, isso que a gente está falando, é que a gente tem que ser luz. A gente tem que ser luz para que todo mundo olhe as obras que a gente está fazendo. Mas principalmente a gente tem que ser luz para que as pessoas glorifiquem a Deus. Amém. É para isso que a gente tem que ser luz. Né? A diferença está toda aí. E essa daí também é a diferença lá que a gente falou do fariseu, né? Que o fariseu busca a glória dele, e a gente não. A gente busca a glória de Deus, a glória do Pai. A glória nunca é nossa. A glória é só de Deus. Só de Deus. E ele não divide a glória dele com ninguém. Amém. Deus é bom, Deus é um amor, Deus é lindo, Deus é um chuchu. Você pode chamar Deus de paizinho, do que você quiser. Agora, a glória dele ele não divide com ninguém. Ele te dá tudo, a glória dele. Né? E a gente tem que, sendo luz,
a gente tem que ser pessoas brilhantes, tomar decisões brilhantes e fazer toda a diferença, né? Porque a fé da gente, a gente tem que ter fé, né? E vamos pegar um pouco de fé. Lá, eu não lembro, agora já não lembro mais de cabeça. Fala que a fé, a nossa salvação vem pela graça, mediante a nossa fé. Acho que é isso mesmo, né? Dessa forma, né? E a gente tem que ter fé, porque a salvação vem pela graça. Ponto. E não a nossa salvação não vem pelas obras, entendeu? Tem uma passagem lá, acho que em Tiago, que fala sobre obras, mas a gente tem que entender que são obras diferentes, distintas, que está sendo tratado. Porque essa obra que fala lá, quando fala que a nossa salvação vem pela graça, mediante a fé, e não vem pelas obras, é porque a obra completa já foi feita na cruz. Essa obra lá que fala que a fé sem as obras não é nada, não vale, aquela coisa toda, são obras do nosso testemunho. É diferente, é muito diferente da obra, da graça da nossa salvação. Né? Aí a gente vai acabar entrando em galardão, e não é isso que a gente quer conversar hoje. A gente quer conversar sobre luz. Então, a palavra que eu deixo aqui hoje é que a gente deve ser luz. Amém. Sempre. Não tem jeito, é impossível de você ser um cristão em segredo, um crente 007, a crente agente secreto, dá o nome que você quiser. Não tem jeito de você ser cristão e se manter em segredo. É Amém. impossível. Deus não precisa de agente secreto. Deus é o Amém. cara. Amém? E eu queria falar, essa noite Deus me deu duas palavras, dois livros da Bíblia, que eu não consegui lembrar o capítulo, mas um eu já lembrei, o outro eu ainda estou orando para Deus me revelar. E eu queria ler para vocês Abacuque 3, de 17 a 19. E eu vou ler nessa Bíblia, que é uma Bíblia diferente, que chama A Mensagem, que é uma versão de linguagem contemporânea. Mas é muito bonita, meio poética, assim, muito bonita essa versão. Eu vou ler para vocês. É Abacuque 3, de 17 a 19. Mesmo que não haja figos na figueira e as uvas na videira não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estrebarias sem gado, desde já cantem louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador, por saber que o governo do Eterno será vencedor. Sinto-me fortalecido e encorajado. Corro como um cervo e me sinto como o rei do mundo. Essa mensagem, ela traz para a gente esperança, porque mesmo a gente estando vivendo uma situação tão diferente, apesar de que é anunciado pela Bíblia, que a gente sabia que ia ter esses momentos, mas a gente está vivendo um momento diferente. E que a gente não deixe a nossa fé esfriar nessa hora, que a gente mantenha a nossa Amém. fé ardendo, que a gente mantenha o louvor ao Senhor, que mesmo que a nossa videira não dê fruto, que mesmo que a gente não tenha a colheita, que a gente glorifique ao nome de Deus e saiba que Ele está no controle. A maior batalha, igual o Anderson falou, isso eu ouvi hoje num áudio de um livro que eu estou ouvindo diariamente, a maior batalha entre Deus e o diabo é na nossa mente. O diabo, ele tenta nos derrubar através dos nossos pensamentos. E ele sabe, ele quer te destruir porque ele sabe do seu potencial, ele sabe a diferença que você pode fazer pelas pessoas que estão à sua volta, na vida dessas pessoas. O diabo, ele quer te destruir porque ele sabe o potencial que você tem de alcançar outras vidas para Deus. Então, Ele ele já conhece quer seu potencial eliminar, futuro, né? ele Hoje quer você eliminar é um derrotado, você está de cabeça baixa, mas ele sabe que ali na frente, na curva, você vai ser mais que vencedor, né? Ele sabe, então ele quer desanimar, ele quer nos desanimar desde já.
Não É permita que melhor isso você abater aconteça. um soldado Não, sem calçar a bota do que esperar ele calçar a bota e pegar o fuzil, né? exatamente. Não desanima, busca a palavra de Deus, busca sabedoria na palavra de Deus, glorifica o nome dele, saiba que ele está no Amém. controle, que você vai ser, todas as suas necessidades vão ser supridas, que nada vai te faltar, porque o Senhor não vai permitir. E aí eu tenho um textozinho que eu tirei aqui de uma Bíblia comentada que fala que viver pela fé não significa negar nossos próprios problemas, fechando os olhos para eles. Viver pela fé significa que, ainda que estejamos mergulhados de problemas, levantamos os olhos para os céus, para que possamos ver os problemas da perspectiva de Deus e como Ele os usa na nossa vida, não apenas para nos moldar, mas também para nos abençoar. Então, às vezes, a gente não entende o que está acontecendo, a gente acha que a gente está passando por uma luta muito grande, que é mais do que a gente pode suportar, que é mais do que a gente aguenta. Mas Deus vai trabalhar nessa luta na sua vida. Deus vai trabalhar em você. Amém. Ele vai te abençoar através disso também. Então, não se rebele. Rebelião não é de Deus. Não se revolte. Não se esfrie. Não se apague. Não deixe a sua luz apagar. Continua falando de Deus com as pessoas perto de você. Continua levando o evangelho. Agora, mais do que nunca, leva o evangelho para todos aqueles que estão à sua volta. A todos aqueles que você tem alcance, que você consegue alcançar, para todas as vidas que podem ouvir de você alguma palavra que seja uma palavra de encorajamento, que seja uma palavra para arrependimento, que você possa falar essa palavra. Não seja um crente invisível, não seja um cristão escondido, seja um cristão que Deus espera que você seja esse cristão que Deus espera que você seja, porque Deus tem muito para sua vida e Ele quer te usar, e Ele quer te usar de várias formas, em vários momentos. Amém. Escuta o Amém. Espírito Santo falando com você, leve o recado dele para as pessoas, fale, deixa ele falar através de você, que você possa diminuir, que Deus cresça na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria Jesus. Vamos recomendar para mudar o todo mundo, mundo né? a leitura de Abacuque, são só 3 capítulos. Leia o livro de Abacuque todo, é bem bonito, vocês vão se impactar. E quando eu lembrar o outro texto, eu trago semana que vem. Lembrar o Senhor me revelar novamente, né? Amém. Acho que foi Hebreus, mas Hebreus, como diz o Anderson, Hebreus é pequenininho, né? Só que não, tem que lembrar qual capítulo. Foi sonho. Deus me revela de novo essa Mas noite. é mais fácil ler Hebreus do que ler o Salmo. É. Mas foi em sonho. O Senhor vai me revelar de novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu Glória a queria Deus. agradecer a participação de todo mundo hoje. Fiquei muito feliz. Presença ilustre da pastora conosco. Obrigada, Amém. senhora. Ficamos felizes, né? Ficamos muito felizes. A gente tá Obrigada, chique. gente. Mas obrigada por cada um que entrou aqui, que participou um pouquinho, que teve que sair. E que essa live a gente vai deixar salva. Depois a gente salva, bota no YouTube. Se alguém Amém. quiser rever, me pede o link, eu mando para vocês. Deus abençoe muito. Se quiser passar para outras pessoas também, é só pedir o link para a Andrés que ela passa. Isso, eu encaminho. Pode me pedir que eu encaminho. E vamos fazer uma oração para a gente encerrar, então. Você Amém. pode orar para a gente, Anderson? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que aqui estiveram, pelas Amém. famílias representadas, Deus. Te louvo e te agradeço Deus. pela vida de cada um, Senhor. Te peço que o Senhor nos providencie um final de noite tranquilo, cheio da tua presença, Senhor Deus, cheio da presença do teu Santo Espírito, Pai. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor Deus, cada lar, cada pessoa, cada família, Senhor. Sim, Senhor. Representada aqui que entrou nessa live, Senhor. Sim, Jesus. Agradeço, Senhor. E mantenha a gente sempre na tua presença, preparados para a tua gloriosa volta, Senhor. Amém, Não Deus. da gente nunca. Escreve nossos nomes, Deus, no livro da vida, Pai. Amém, de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Semana que vem estamos aqui de novo. Se Deus quiser, às 20 horas. Uma semana abençoada para vocês. E a gente se vê na quinta-feira aqui. Um beijo. Semana que vem tem mais. Esperamos Deus todos. abençoe todos. Obrigado pela presença de todos. Amém. Glória a Deus. Amém.